Hoje eu quero conversar com você sobre algo que parece simples, mas que tem o poder de transformar completamente os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Seja muito bem-vinda ao Minutos de Luz. Eu sou Cris Skoda, mulher real, que tenta sentir empatia pelo outro e hoje escolhe viver com mais presença, mais consciência e mais verdade. Aqui a gente não corre. A gente respira, a gente observa e a gente aprende a olhar para dentro. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já se inscreve no canal. Assim você continua caminhando por aqui comigo. Esses dias eu vivi uma situação muito pequena, mas que fez com que eu pensasse muito. Eu estava conversando com uma pessoa e eu percebi que ela estava respondendo de forma seca, distante, quase fria. E aquilo me incomodou bastante. Naquele momento, a minha reação automática foi pensar: será que eu fiz algo de errado? Porque sempre vem aquela culpa, sempre me bate aquele negócio, aquela responsabilidade. Eu que fiz. Mas depois eu parei, respirei e pensei: será que essa pessoa está passando por algo difícil hoje, que eu não sei? E naquele instante, alguma coisa mudou dentro de mim. Em vez de reagir, eu comecei a tentar compreender aquele modo dela agir. E às vezes é exatamente isso que muda tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa muito sincera agora. Você costuma tentar entender o que o outro está sentindo ou reage primeiro e compreende depois? Como que é? Então, eu estou falando sobre empatia. E a empatia não é concordar com tudo. Empatia também não significa aceitar tudo. Empatia é algo muito mais profundo. É a capacidade que a gente tem de olhar para alguém e perceber se essa pessoa está vivendo, sei lá, uma história que eu não conheço. Por quê? Porque cada pessoa que a gente encontra carrega medos, feridas, cansaços e histórias que ninguém vê, que ninguém sabe. E muitas vezes a pessoa não precisa de conselho, ela precisa apenas de compreensão. Ela precisa que a gente se coloque no lugar dela. Quantas vezes você já quis apenas que alguém te dissesse: eu entendo você? Só isso. E mais nada. A gente sabe que empatia é um tipo de maturidade emocional, que não são todas as pessoas que se colocam no lugar do outro. Porque quando somos mais jovens emocionalmente, a gente olha tudo a partir de nós mesmos, não é verdade? Mas quando a gente vai amadurecendo, aprendemos a enxergar também o mundo através do outro. Às vezes alguém está irritado, por exemplo. E não é sobre você, não é sobre mim, apesar de a gente achar, né? Às vezes alguém está distante, porque de repente está lutando uma batalha interna que a gente não sabe, que a gente não conhece. Ou senão, às vezes alguém fala algo duro, porque está com o coração ferido. Não é assim? Você já parou para pensar que muitas atitudes das pessoas não são sobre você, mas sobre a dor que elas carregam? Essa percepção muda muita coisa dentro da gente. E agora eu quero te convidar para um pequeno momento de consciência. Se você puder, feche seus olhos por alguns segundos. Isso. Respira devagar. Inspire contando até 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Segura, conta até 4. Solta contando 6.
Isso. De novo. Inspira, contando até 4. Segura. Solta. Mais uma vez. Agora, ainda com os olhos fechados, imagine uma pessoa com quem você teve alguma dificuldade recentemente. Talvez alguém que te irritou, talvez alguém que te magoou. Agora tente imaginar algo diferente. Imagine que essa pessoa também tem medos, que essa pessoa também tem inseguranças, que essa pessoa tem dores que você não conhece. E agora silenciosamente diga dentro de você: assim como eu, essa pessoa também está tentando lidar com a vida dela. Respira fundo. E perceba como seu coração se suaviza. Pode ir abrindo os olhos. Agora a gente vai fazer uma pequena bateria do EFT. Antes de começar, avalie dentro de você quanto incômodo você sente ao pensar nessa pessoa. Dê uma nota de 0 a 10. 0 significa nenhum incômodo e 10 significa muito incômodo. Guarde esse número para você. Agora vamos começar? Repita comigo enquanto a gente toca os pontos. Vamos começar na mão? Mesmo que eu nem sempre consiga compreender o outro, eu escolho abrir meu coração para enxergar além. No topo da cabeça, eu escolho responder com mais compreensão e eu aceito. Na sobrancelha, às vezes para mim é difícil entender o outro, mas mesmo assim eu me amo e me aprovo. Do lado do olho, cada pessoa vive uma realidade diferente e eu tento compreender. Debaixo do olho, nem sempre eu conheço a história por trás das atitudes, mas quero ter empatia mesmo assim. Debaixo do nariz, talvez eu possa olhar com mais compaixão. Debaixo do queixo, no queixo, talvez eu possa reagir com mais consciência e sabedoria. Na clavícula, eu escolho devolver mais empatia. Debaixo do braço, eu escolho olhar além das aparências. Agora pense novamente naquela pessoa e pergunte a si mesma: qual a nota agora de 0 a 10? Respire novamente, 4, 4, 6. Mais uma vez. Quero que você se lembre que empatia não significa se anular. Significa amadurecer emocionalmente. Significa perceber que cada pessoa que cruza o nosso caminho está vivendo uma história inteira que a gente não vê. E quando aprendemos a olhar assim, algo muito bonito acontece dentro da gente e no entorno. As relações ficam mais leves, as discussões diminuem e o coração da gente fica mais tranquilo, com certeza. Vamos fazer mais uma bateria do EFT? Vamos começar. De novo, batendo na mão.
Mesmo que eu nem sempre consiga compreender o outro, eu escolho abrir meu coração para enxergar além. No topo da cabeça, eu escolho responder com mais compreensão e aceito. Na sobrancelha, às vezes, para mim, é difícil entender o outro, mas mesmo assim, eu me amo e me aprovo. Do lado do olho, cada pessoa vive uma realidade diferente e eu tento compreender. Debaixo do olho, nem sempre eu conheço a história por trás das atitudes, mas quero ter empatia mesmo assim. Debaixo do nariz, talvez eu possa olhar com mais compaixão. Debaixo do queixo, no queixo, talvez eu possa reagir com mais consciência e sabedoria. Na clavícula, eu escolho desenvolver mais empatia. Debaixo do braço, eu escolho olhar além das aparências. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você quer ter mais razão nas relações ou quer ter paz? Porque muitas vezes a empatia é exatamente o caminho entre uma coisa e outra. Pensa nisso. Muito obrigada por você ter estado aqui hoje comigo e até o próximo Minutos de Luz.